Yondu era uma estudante bem conhecida no colégio, não só pela personalidade única, mas também porque todo mundo chamava ela de Squirtle, por causa da sua obsessão com pokémons. Naquele dia, enquanto conversava com a amiga, o celular dela não parava de vibrar. A amiga até insistiu para ela atender, mas não era ligação, eram várias mensagens, todas do mesmo cara que já vinha perturbando ela fazia tempo. Mais tarde, em casa, Yondu contou tudo para sua melhor amiga, Yuna. Aquele garoto era obcecado por ela desde a época da escola primária. E mesmo depois dela inventar que já tinha namorado, ele não acreditava. Foi então que Yuna deu a ideia, arrumar algum amigo que topasse fingir ser o namorado dela. Mas aí vinha o problema. Yondu não tinha amigos. Desesperada, ela teve uma ideia maluca. Procurou uma foto qualquer de um desconhecido nas redes sociais e postou nos stories dizendo que aquele era o seu namorado. No dia seguinte, quando chegou na escola, notou que todo mundo estava olhando estranho para ela. Sem entender nada, até que sua amiga apareceu gritando, perguntando se ela tinha enlouquecido, ela tinha postado a foto de ninguém menos que Ryunyu. E foi nesse exato momento que Ryunyu entrou na sala junto com um grupo de amigos. Um deles ligou para o celular da Yondu. Desesperada, ela tentou desligar, mas não conseguiu a tempo. Resultado, ela acabou cara a cara com o suposto namorado, e ele claramente não estava feliz com a situação. Quando Ryunyu se aproximou, Yondu tentou se desculpar, dizendo que nem sabia quem ele era, mas ele só pediu que ela o seguisse. Ela ficou nervosa na hora, mas por sorte o professor entrou e interrompeu tudo. Rapidamente, Ryunyu inventou que só queria pegar um caderno emprestado com ela, mas tinha vergonha de pedir na frente dos outros. Mais tarde, Yondu reapareceu com um pãozinho na mão, como forma de se desculpar, e ainda se ofereceu para levar pão para ele todos os dias, menos nos fins de semana, claro. Ryunyu pensou um pouco, e no fim acabou aceitando a proposta. Naquela noite, Yondu foi até um bar buscar a carteira da irmã, e lá, acabou vendo um cara que era a cara do presidente da turma, mas achou impossível que fosse ele. Só que no dia seguinte, quando chegou na sala, lá estava seu Yuho, o presidente, limpando tudo com tranquilidade. Ele tirou os óculos, olhou bem nos olhos dela e perguntou se por acaso ela tinha o visto na noite anterior. Yondu ficou completamente em choque. Então ele se aproximou e começou a desabotoar a camisa. Ela se assustou, mas não era nada demais. Ele só queria mostrar uma tatuagem. Seu Yuho contou que esteve naquele bar porque sonha em ser tatuador. E para convencer os pais fez um acordo. Se conseguisse se formar com as melhores notas, poderia seguir o sonho. Mas pediu para Yondu guardar esse segredo. Ela aceitou, mas o problema é que ela é péssima para mentir. No outro dia, ela acabou se atrasando para a escola e cruzou justamente com Ryunyu. Desesperada para não perder o recorde de frequência, pediu ajuda para pular o muro. Quando chegaram lá, ela não conseguiu subir sozinha, então ele teve que ajudar. No fim, os dois bateram as mãos como uma comemoração, e aquele gesto tão simples deixou Ryunyu com uma sensação esquisita no peito. Mais tarde, Yondu perdeu a bolsa e ficou sem os livros para aula. Vendo o desespero dela, Ryunyu emprestou os dele, mas acabou sendo punido por ter dormido durante a aula. Depois, Yondu comentou com seu Yuho como era difícil lidar com Ryunyu e fez ele prometer que não contaria nada do que ela disse. O que ela não imaginava era que Ryunyu tinha escutado tudo, e a expressão de decepção no rosto dele deixou claro como se sentiu. Naquele mesmo dia, Yondu passou um tempão com seu Yuho e os boatos logo começaram. A fofoca era que ela estava saindo com dois caras ao mesmo tempo, e isso deixou Ryu Seol, amiga de Ryunyu, furiosa. Pouco depois, Ryunyu apareceu com o cabelo tingido e devolveu a mochila dela, mas estava visivelmente magoado, tanto que ignorou totalmente a presença de seu Yuho. Depois de um jogo de futebol, quando Yondu ofereceu água para o presidente, Ryunyu tomou da mão dela dizendo que o namorado vem primeiro. Será que era ciúmes? Mais tarde, quando a amiga de Yondu foi embora, Ryu Seol apareceu. Jogou umas verdades na cara dela, dizendo que ela nunca faria parte do grupo e mandando parar de brincar com os sentimentos de Ryunyu. Mas Yondu não se intimidou e respondeu à altura. Só que quando foi embora feliz, acabou sendo surpreendida por um cara misterioso que apareceu do nada. O tal cara misterioso era Jinsu, o mesmo que estava enchendo o celular da Yondu de mensagens há dias. Mesmo depois dela ter dito que tinha namorado, ele não acreditava e continuava insistindo para que ela aceitasse namorar com ele. Naquele dia, ele chegou ao ponto de tentar arrastar lá à força. Mas por sorte, Yuna apareceu bem na hora e não pensou duas vezes. Ameaçou contar tudo para o pai, que é policial, e ainda o acusar de assédio. Foi assim que ela conseguiu afastar Jinsu e proteger a amiga. Logo depois, Ryunyu chegou e acompanhou Yondu até em casa. Agora, ele entendia por que ela tinha postado a foto dele nas redes.
e aproveitou para perguntar qual era a dela com Seo Yoo-woo. Yondo foi direta e deixou claro que eles eram só amigos. O bom é que depois disso tudo, Hyunwoo parou de ver Yondo como uma estranha e começou a enxergar ela como uma amiga de verdade. No dia seguinte, durante um jogo na escola, Ryu Seol mostrou que ainda estava cheia de ciúmes. Todo mundo queria ficar perto da Yondo e ela acabou jogando a bola de propósito na cara da garota. Só que o plano saiu pela culatra porque a galera só criticou a atitude dela. Alguns dias depois, durante a aula, Yondo acabou desmaiando. Quando acordou, estava do lado de Seo Yoo-woo, que explicou que o desmaio foi por causa de desnutrição. Acontece que ela vinha fazendo dieta, abalada pelos comentários maldosos da Ryu Seol. Yoo-woo tentou animá-la, mostrando seus desenhos de tatuagem e contou sobre uma amiga que também sofria por não gostar de ser o centro das atenções. Os colegas tiravam sarro da aparência dela, mas quando estava com as amigas mais velhas, se sentia segura. Só que desde que elas se formaram, ela ficou sozinha, e por isso agia daquele jeito. Não era má, só tinha medo de ficar sozinha. Justo nessa hora, Ryu Seol estava indo se desculpar com Yondo, mas quando viu os dois juntos, o ciúmes falou mais alto. Ela não conseguiu falar nada e simplesmente foi embora. Mais tarde, Hyunwoo se aproximou de Yondo para perguntar se ela estava bem. Mesmo com um certo constrangimento, fingiu que a preocupação era só por causa do pão que ela levava todos os dias. Yondo deu um sorriso e se aproximou para ajeitar a gravata do uniforme dele, e esse simples gesto fez o coração dele acelerar. Meio sem saber o que fazer, ele a convidou para comer alguma coisa, claramente preocupado com a saúde dela. Enquanto Yondo esperava na saída, percebeu que os amigos de Jin-soo estavam por perto, cercando ela. Mas bem na hora, Seo Yoo-woo apareceu, segurou a mão dela e saiu dali o mais rápido possível. Com a ajuda de Yuna, conseguiram escapar pelo menos por enquanto. Um tempo depois, Yondo acabou dando de cara com o próprio Jin-soo. Ela tentou se livrar dizendo que os pais estavam em casa, mas ele sabia que era mentira, estava vigiando ela há dias. A postura dele ficou ainda mais agressiva, insistindo que queria namorar com ela, mesmo com todos os nãos que ela já tinha dado. Por sorte, Hyunwoo estava indo visitá-la para levar comida e chegou bem na hora. Só que acabou sendo atacado pelo amigo de Jin-soo e levou uma surra. Desesperada, Yondo pegou uma pedra para se defender. Mas aí veio a reviravolta. O próprio capanga de Jin-soo se voltou contra ele, dizendo que não queria mais ser escravo de ninguém. No fim de semana, Yondo foi até a casa de Hyunwoo cuidar dele por causa do ferimento no braço. Lavou o cabelo dele, preparou comida e aos poucos os dois foram se aproximando ainda mais. Quando ela foi embora naquela noite, Hyunwoo ligou super preocupado. Não queria que nada de ruim acontecesse com ela e até sugeriu que comprasse um spray de pimenta de verdade para conseguir se defender melhor. Em outra noite, enquanto Yondo ainda estava na escola estudando, teve uma conversa rápida com Seo Yoo-woo e depois se despediram. Antes de ir embora, ela recebeu uma mensagem dele dizendo que tinha deixado um guarda-chuva no armário dela, porque parecia que ia chover. Toda animada, ela foi buscar, mas justo quando pegou o guarda-chuva, Ryu Seol apareceu. Chegou dizendo um monte de coisas duras e ainda mostrou uma mensagem onde Seo Yoo-woo dizia que aquele guarda-chuva era na verdade para ela. Yondo ficou arrasada, mas não por muito tempo, porque quem apareceu logo em seguida foi Hyunwoo, com o próprio guarda-chuva, e os dois saíram juntos. No caminho, a chuva apertou, e eles dividiram o guarda-chuva, andando bem próximos um do outro. Enquanto isso, Seo Yoo-woo saía de um bar e viu Ryu Seo conversando com Jin-soo. Furioso, ele a confrontou e acusou ela de ter entregado o novo endereço da Yondo. Ela negou, mas ele não acreditou. Para piorar, Ryu Seo começou a falar mal da Yondo, o que deixou Seo Yoo-woo ainda mais bravo. Então ele decidiu se afastar de vez. No dia seguinte, Seo Yoo-woo continuava tratando Ryu Seol com frieza e ainda a culpava por ter dado o endereço para Jin-soo. Mas mais tarde, um dos colegas que ouviu a discussão se aproximou e contou que na verdade tinha sido ele quem passou o endereço. Ryu Seo não teve nada a ver com isso. Na mesma hora, Seo Yoo-woo foi atrás dela para se desculpar. Encontrou a garota chorando e com jeitinho conseguiu acalmar ela. Ainda sugeriu que tentasse se dar bem com Yondo, porque ela não era uma pessoa ruim. Ryu Seol, emocionada, prometeu tentar. Alguns dias depois, os dois protagonistas saíram juntos para assistir a um filme. Quando Hyunwoo viu o gorro que Yondo estava usando, não perdeu a chance de zoar, mas acabou indo com ela até a lanchonete comprar pipoca. Como ainda faltava um tempinho até a sessão começar, eles decidiram brincar um pouco. Rolou uma competição entre os dois e Yondo venceu. Como castigo, ela exigiu que ele realizasse um desejo. E o que ela pediu? Que ele melhorasse a nota na próxima prova.
Depois do filme, os dois saíram emocionados, com os olhos cheios de lágrimas. Ryunyu, meio sem graça, perguntou se ela estava falando sério sobre o tal desejo. Quando ela confirmou com a cabeça, ele decidiu que ia se esforçar de verdade. Já em casa, ele começou a estudar com tudo, focado em dar o seu melhor. Quando o dia da prova chegou, ele estava super nervoso com o resultado nas mãos. Mas, para surpresa dele, tirou nota 100. Yondu ficou toda animada e o parabenizou pelo esforço. Ele, lembrando daquele momento em que os dois bateram as mãos, pediu para repetir o gesto, só que dessa vez, segurou a mão dela por mais tempo. E o clima ficou ali no ar, até a professora aparecer e interromper tudo. Só que a alegria durou pouco. Quando a professora revisou as notas em vez de elogiar, acusou Ryunyu de ter colado na prova. Ele ainda tentou explicar que dessa vez tinha estudado de verdade, mas ela não acreditou. Frustrado e magoado, ele saiu da sala. Seo Yuho foi atrás dele e sugeriu que ele esclarecesse o mal-entendido. Mas Ryunyu ficou ainda mais irritado. Sentia que aquelas palavras vinham de alguém privilegiado, um garoto rico que nunca precisou lutar por nada. Ele já sabia quem era Seo Yuho e não se importava com o que os outros diziam. O que realmente doía era decepcionar Yondu, a única que confiou nele de verdade. Nesse momento, Seo Yuho foi direto e perguntou se ele estava apaixonado por ela. Mas Ryunyu respondeu que quem parecia apaixonado mesmo era o próprio Yuho. Mais tarde, Ryunyu estava sentado nas escadas, visivelmente para baixo. Mas Yondu apareceu com um pãozinho na mão, tentando animá-lo. Ele confessou que tinha medo de decepcionar as pessoas que eram importantes para ele. E olhando direto nos olhos dela, deixou claro que falava especialmente dela. No dia seguinte, Yondu foi até a casa de Seo Yuho e apareceu com uma surpresa. Os amigos estavam todos reunidos para comemorar o aniversário dele. O único que ainda não tinha chegado era Ryunyu, mas logo a campainha tocou e era ele. Ryunyu apareceu dizendo que só foi devolver uma roupa. Mesmo com o convite para ficar, ele entrou todo sério. Mais tarde, ele e Seo Yuho tiveram uma conversa sincera. Ryunyu pediu desculpas pelo que disse, e os dois fizeram as pazes. Decidiram jogar limpo, já que os dois estavam apaixonados por Yondu. No final da festa, Seo Yuho se ofereceu para acompanhar Yondu até em casa. Mas para evitar que eles fossem juntos, Ryunyu teve uma ideia. Pediu para Ryu Seol acompanhar a garota, já que as duas moravam perto. Um tempo depois, os alunos começaram os preparativos para o festival da escola, que teria como tema fantasmas. Como Yondu não curte muito essas coisas, preferiu participar apenas na equipe de maquiagem. Quando Ryunyu soube disso, trocou de fantasia com um amigo só para poder ser maquiado por ela. Depois que Yondu terminou seu trabalho, 3 meninas se aproximaram dizendo que um professor tinha pedido para ela ir até o 3º andar. O que ela não sabia é que isso era uma armadilha. Essas garotas estavam em conluio com Ryu Seol, tentando se vingar. Mas a verdade é que Ryu Seol não queria mais fazer parte daquilo. Quando percebeu o que as meninas iam fazer, tentou ligar para Yondu, mas a garota não atendeu. Preocupada, Ryu Seol correu para avisar os meninos, e eles saíram imediatamente em busca dela. Foi Ryunyu quem conseguiu encontrá-la, trancada numa sala escura, morrendo de medo. Depois de acalmá-la, os dois ficaram ali conversando. Como estavam presos juntos na sala, Ryunyu aproveitou o momento e se declarou. Disse que gostava dela. Yondu ficou surpresa e lembrou ele de como tinha ficado bravo no começo quando ela fingiu que ele era seu namorado. Ryunyu admitiu que nem ele entendia como aquilo tinha acontecido, mas que agora tudo era diferente. Só que de repente, ele ficou envergonhado, com medo de levar um fora, e tentou sair dali rapidinho. Mas Yondu segurou ele e perguntou se ele confiava nela. Ele respondeu que sim, com toda certeza. Um mês depois, dava para ver que Ryunyu não era mais o mesmo. Agora ele se dedicava nos estudos e estava decidido a passar na mesma universidade que Yondu. E por sorte, tinha o apoio dela. Num momento super marcante, ele se levantou no meio da turma e, sem vergonha nenhuma, perguntou em voz alta se eles eram mesmo um casal. Causou um verdadeiro alvoroço com aquele jeitão romântico. Yondu olhou para ele e sorriu. E assim, de mãos dadas com os amigos, os dois seguiram juntos, prontos para encarar essa nova fase da vida, cheios de sonhos e prontos para viver novas experiências.